Pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é R. Kovac, Roberval Kovac. Nós temos falado sobre o corpo espiritual e hoje vamos falar sobre o corpo etéreo. Mas o que será esse corpo etéreo? Bom, como nós dissemos, nós temos um corpo carnal, um corpo espiritual e o espírito. No entanto, o corpo espiritual e o espírito, se eles não tiverem algo que os mantenha agregado ao corpo carnal, simplesmente eles não conseguem ficar no corpo. Por esse motivo, nós temos esse outro corpo que chama corpo etéreo. O corpo etéreo, ele tem duas funções principais. A primeira é de absorver a energia etérea do universo, ou vitalidade, como o nome está dizendo, vida, e enviá-la a todas as regiões do corpo carnal. A segunda função do corpo etéreo é servir de intermediário ou como uma ponte ligando o corpo físico ao corpo espiritual e o espírito. Quando todo esse conjunto está junto, está agregado, nós continuamos vivendo aqui na Terra. Quando esse corpo etéreo se desliga, desaparece, morre, o corpo espiritual perde a sua ligação com o carnal e o carnal, como nós sabemos, morre. Muito bem, mas para que serve isso daí? O corpo etéreo, ele tem um número incontável de dutos de energia que são chamados no Oriente de nodes ou nadis. É como se fossem as veias, as artérias, mas uma quantidade imensa. E a função desses nadis ou nodes, muita gente na acupuntura chama de meridianos, é levar essa energia a todo o organismo. Essa energia, ela não é positiva nem negativa, é energia, vitalidade da vida. Essa energia da vida, ela funciona da seguinte maneira. Nós temos, como dissemos, há algum tempo atrás, o corpo astral, que seria aquele que guarda a nossa emotividade, as emoções mais fortes que nós tivemos durante a nossa vida. E isso faz parte das nossas características pessoais, e essas características pessoais acabam desenvolvendo aquilo que chamamos de psiquismo, coisa assim. Então aí entra a nossa personalidade, como muita gente diz. Tem gente que fala assim, eu tenho personalidade. Todo mundo tem. Personalidade, se a pessoa não tem, só o corpo já morreu e não tem mais nada. Mas todo mundo que está vivo tem personalidade. É lógico que cada uma tem em graus diferentes da outra. Não são todas as pessoas iguais, assim como a impressão digital, DNA e muitas outras coisas. E para que essa energia seja distribuída, antes disso vamos falar também que tem os chakras, Os chakras etéreos, que aí eu deixo a cargo das minhas amigas que falam sobre esses temas. Nós vamos falar especificamente sobre o corpo etéreo. Então, o cérebro, vocês já viram esse rodamuinho que a gente tem na cabeça, a parte de cima tem um rodamuinho. Exatamente o local onde entra essa energia vital através do corpo etéreo. Ela passa pelo cérebro e o cérebro bloqueia ou não para determinadas regiões do nosso corpo. Isso se deve ao fato dessa energia que tem
no corpo astral ser positiva ou negativa. Aí sim vamos chamar de positiva e negativa. Quando você começa a ficar com raiva, nervoso, sente ódio, sente mágoa, esse tipo de energia, elas fazem o cérebro trabalhar de um modo negativo. Ou seja, o cérebro não manda essa energia vital para determinado ponto do organismo, dependendo da nossa emotividade. Então, se você sente, por exemplo, uma dor sem motivo algum, adormecimento de alguma parte do corpo, e coisas assim diferentes que aparecem no corpo, sem um motivo para que isso aconteça, pode ter certeza que essa energia vital não está chegando nessa região. Então, aquele que vai no acupunturista, você sabe que no pé tem os pontos do estômago e outros locais, né? Quando às vezes a pessoa fala, você está com problema no rim, aí o cara acha que ele vai no rim, não, ele vai na mão, no pé, em outro ponto qualquer, que ele sabe qual é, mas eu não sei dizer. Então, ali ele faz uma ativação desse ponto para que o órgão, para que o local afetado volte a funcionar normalmente. E quando nós não modificamos a energia negativa, não eliminamos a raiva, a mágoa, o rancor, enfim, qualquer que seja o negativo que estejamos naquele momento colocando em prática, isso pode ir piorando cada vez mais aquele ponto ou aquela região onde a energia não chega na sua totalidade. E aí você perguntaria o que fazer. É lógico, existem, como eu disse, tem a acupuntura, o Do-In, tem a moxa, tem vários métodos, né, que você pode ativar esses pontos. Mas se você quiser fazer por si mesmo, pelo menos em parte, comece a mudar o seu sentimento. Como ensinamos a outra vez, o sentimento do perdão, de gratidão, são muito importantes para que você não mande mensagens negativas para o cérebro bloquear essa energia. Ele não bloqueando, você volta a ser saudável. Quando você não bloqueia, o cérebro faz essa parte. Ele impede que aquela energia chegue a determinado local do organismo. O interessante é que muitas vezes você tem uma dor em algum lugar e a pessoa vai tratar na mão, na orelha, né, a aurícula, e você não entende por quê. Por que ele está mexendo nesses locais? Mas é justamente por isso, porque há esses dutos de energia, ou os acupunturistas chamam de meridianos, eles formam, vamos supor, uma rede. Uma rede, então são vários pontos que eles sabem quais são, eles sabem trabalhar nesses pontos para fazer aquele local voltar ao seu normal. Então, se você tem uma doença qualquer, você está na hora de começar a modificar. Nós estamos insistindo nesse negócio de modificar o seu modo de pensar para que a energia, para que o sentimento negativo vá se diluindo cada vez mais. Fale de coisas positivas, fale de coisas agradáveis,
fale, lembra de coisas do passado ou de outra pessoa que te deixaram feliz. Por que ficar lembrando só das coisas ruins que aconteceram, negativas? O mundo não é feito só de negativismo. Se nós pensarmos, por exemplo, você vê a televisão ali, meia dúzia de pessoas ali tá fazendo maldade, e a televisão dá uma ênfase àquilo que parece que é a humanidade inteira. São 8 bilhões de pessoas. Será que em 8 bilhões não tem ninguém fazendo coisa boa? Se você vê uma reportagem na televisão, os bombeiros salvando alguém, você não assiste. Por quê? Está salvando. Agora, se for o contrário, aí você fica ali assistindo, sofrendo. O que vai acontecer? As pessoas veem um acidente na estrada, para, todo mundo aí fica horas olhando aquilo. Eu não sei o que elas estão esperando ali, né? Porque é um acidente, estão só atrapalhando o trabalho dos profissionais da saúde, que precisam ver o que aconteceu com a pessoa, da polícia, que tem que verificar tudo certinho. Vamos começar a ver coisas positivas, agradáveis. Vamos fazer com que nossa energia etérea se espalhe por todo o corpo de forma agradável, de forma perfeita, de forma saudável. Esse trabalho entre o corpo espiritual, o etéreo, o corpo carnal, eu chamo, incluindo a mente, que faz parte do corpo astral, eu chamo esse conjunto de conjunto mental. Eles trabalham juntos, mas nenhum deles é um eu. O que é um eu? Vamos supor, é uma pessoa que controlando tudo isso que acontece. Eles não controlam tudo isso que acontece, eles só trabalham. Assim como o estômago, assim como os pulmões, o rim, o fígado, todos os órgãos internos, eles não têm inteligência para saber que isso é bom ou isso é ruim. Simplesmente tudo, na alimentação, por exemplo, tudo que você mandar para o estômago, ele vai fazer a digestão. Não importa se você é carnívoro, vegetariano, macrobiótico, seja lá qual for o regime que você pratica, ou o tipo de alimentação que você ingere, para o estômago é só alimento. E ele tem que trabalhar e fazer a digestão. E ele faz a função dele. Assim acontece com o pulmão na respiração. Se você vai num lugar que está cheio de fumaça, o oxigênio ali é praticamente escasso. Você vai aspirar a fumaça, vai começar a engasgar e é capaz de desmaiar, porque não tem oxigênio ali para você respirar. O coração é a mesma coisa, ele bombeia sangue, ele vai pelas artérias e volta pelas veias. Então, tudo trabalha, não é bem automaticamente, mas cada componente do corpo humano faz a sua função sem ninguém controlar. O rim, tem o rim, o intestino, a bexiga, tudo trabalha exercendo a sua função sem nenhum controle de ninguém dentro do corpo. Nem do cérebro, nem da mente, nem de outro componente espiritual. Esse conjunto mental, ele trabalha de uma maneira muito interessante, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não esqueçam, todas as quintas-feiras, a partir das 14h15, o programa Iluminando o Seu Dia, com esse que vos fala, que é Roberval Kovac. Até já!
Voltamos novamente para a nossa segunda parte do programa. Como eu estava falando do conjunto mental, esse conjunto mental trabalha da seguinte forma. Primeiro nós temos, é lógico, o cérebro, que é o nosso componente físico. Através dele fazemos muitas coisas, sentimos, enfim. O cérebro tem tantas funções que não daria tempo de falar todas aqui. O importante é nós sabermos que o cérebro não diferencia quando você está pensando em alguma coisa ou quando está acontecendo essa mesma coisa. Então seria o contrário. Acontece uma coisa e depois você pensa no que aconteceu. Para o cérebro, quando você está pensando naquilo que aconteceu, está acontecendo novamente, porque ele não diferencia uma coisa da outra. Por quê? Como eu disse, ele não tem o controlador. Quando acontece alguma coisa, você pensa e sente. Quando você relembra o que aconteceu, você pensa e sente. O que faz o cérebro trabalhar é justamente com esses componentes, pensamento. Aí você diz, mas se eu levei uma canelada e doeu minha canela. Sim, doeu a tua canela, não o cérebro. Mas o cérebro faz com que naquele ponto você sinta alguma dor para mostrar que ali tem algo diferente acontecendo. Quando você corta, porque se o organismo não sentisse dor, vamos dizer assim, seria um problema, você ia se machucar, não ia saber, e quando fosse descobrir o que aconteceu, vai saber lá o que faria depois disso. Então, essa parte, quando acontece algo, quando você pensa, você sente, a sua emoção tem uma intensidade pequena, quase insignificante, ou muito forte quando algo é perturbador. Quando isso é perturbador ou é uma coisa grave, essa emoção, como eu disse, vai ser acumulada no corpo astral. A mensagem passa pela mente, que também não tem ninguém controlando, ela trabalha exercendo sua função, que é a de receber informações do cérebro, tanto do acontecimento como da emotividade, e transmiti-la aos corpos, separando a emoção no astral, o acontecimento no mental. Quando você vê algo, e esse algo que você está olhando, ele faz você lembrar de alguma coisa do passado, nesse momento a mente joga a mensagem e o corpo astral manda aquela energia acumulada que tem uma ligação direta com o que você está sentindo nesse momento. Ou seja, se você relembra coisas do passado, 1, 2, 5, 10 vezes, cada uma dessas vezes que você se emocionar com esse mesmo acontecimento, a sua energia relacionada a esse acontecimento vai se acumular cada vez mais, seja ela positiva ou negativa. O acontecimento não acumula, porque é passado. É você que está lembrando o que aconteceu. Para o corpo mental, não muda nada. O que aconteceu já está registrado e você está registrando novamente a mesma coisa. Então, ele não faz nenhuma alteração. No entanto, o corpo astral manda toda essa energia acumulada para a mente e a mente para o cérebro. E o cérebro, nesse caso, dependendo da energia que você mandou, ele bloqueia ou não a energia etérea.
no ponto, é interessante que é um pouco difícil de explicar de um modo simples, mas nós temos o nosso organismo, esses pontos, né, que são inclusive os meridianos, e você, quando aquela energia, ela é bloqueada em determinado ponto. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. A pessoa tem um nódulo no seio, e as pessoas falam, isso aí é de família, isso é não sei o que lá. Não. A pessoa que tem alguma coisa assim no seio, pode ter certeza que ela tem alguma mágoa da própria mãe. Por quê? A primeira coisa que um bebê faz quando nasce é mamar. Assim, quando existe uma ligação entre a energia negativa acumulada e alguma coisa relacionada a esse ponto da infância, a essa mágoa materna, o cérebro bloqueia o anades ou nodes, né, o túbulo de energia que vai direto no seio. Como ali a energia não chega como deveria chegar, na intensidade que deveria chegar naquele ponto, ali vai se formando um nódulo, ou seja, a má formação dos tecidos do corpo humano daquela região. Então, se você trabalha a sua mente de maneira objetiva, ou seja, relembrando as coisas agradáveis, falando das coisas agradáveis, tudo isso vai sendo emoldurado pelo conjunto mental. A mente manda a mensagem, recebe, né, o que você está pensando de positivo, manda a mensagem para o corpo astral, conforme a intensidade da energia que você mandou, ela vai aumentando cada vez mais, se você continuar a repetir esse tipo de coisa positiva. Não precisa ser a mesma coisa, mas coisas positivas. Faça esse teste durante 3 dias. Não pense em coisas negativas, só coisas boas, coisas alegres. Não veja programas que têm negativismo, como tem vários, né? A televisão passa muito programa assim porque o povo gosta. E com certeza os jornalistas gostariam de passar coisas úteis para o público, mas o público não assiste quando é uma coisa boa. Quando é uma coisa ruim, todo mundo liga e fica lá sofrendo, mas fica assistindo. Independente disso, né? Quem sou eu para dizer certo ou errado? Você cuida de você. Não importa se a outra pessoa acha você quadradão, ou sei lá qual o nome que usam hoje em dia, né? Para pessoa que não faz parte da mesma correnteza. Eu chamo essa correnteza de rio turbulento da humanidade. O que é esse rio turbulento da humanidade? É quando todo mundo navega na mesma onda. A pessoa inventa uma moda e todo mundo vai atrás. A pessoa parece que não tem aquela individualidade, não tem confiança no seu potencial. Todos nós temos o mesmo nível de poder, de conhecimento, desde que queiramos fazer algo de útil. E quando eu falo, eu cuido de mim, em primeiro lugar, nós temos que separar isso do narcisismo. O narcisismo é um exagero. Você gostar de você mesmo de um modo exagerado. Não é isso que estamos dizendo. Você não vai se tornar narcisista porque
você vai trocar um problema por outro. Quem não conhece a história do Narciso, ele foi na beira de um lago e viu uma imagem tão bonita no lago, ele nunca tinha visto, que era ele mesmo. Ele achou aquela pessoa tão maravilhosa que ele mergulhou dentro do lago para ir lá conversar com a pessoa, sei lá o que ele queria fazer, e acabou morrendo afogado. O que nós estamos dizendo, você gostar de você, é você começar a modificar esse modo de entrar na mesma onda das pessoas. A pessoa começa a falar de algo desagradável, você acompanha e também fala de alguma coisa que você fez, aconteceu, você viu ou ouviu. Nós temos os vampiros de energia. Vampiro de energia é justamente isso, aquela pessoa que é negativa, muito negativa, e quando ela conversa com você, ela se sente bem. Então ela vai sempre lá descarregar o caminhão de melancia em você. Ela sai numa boa e você não fica ali numa depressão, numa fase desagradável. Aí você tem que aprender a bloquear o vampiro de energia. Você só vai conseguir bloquear quando não for semelhante a ele, ou seja, quando você não estiver mais absorvendo energia negativa. Porque vocês dois são semelhantes. Ele sabe como passar a energia negativa dele para você. Você, como não sabe se libertar dessa energia negativa, você acumula e soma com a sua energia com a dessa pessoa. Muitas, Umbanda, por exemplo, eles falam em corpo fechado. Corpo fechado, justamente isso. A pessoa tem tanta fé que nada lhe atinge, nenhum tipo de macumba, de sei lá, de mal feito, essas coisas, que não acontece realmente. Por quê? Ter fé dessa pessoa é ter fé positivamente. Se você pensa negativo, a sua fé está ligada ao negativo. E tudo que é fé acontece. Tanto é que o milagre, quando você está realmente com aquela fé poderosa, você se cura quase que instantaneamente. A fé é um potencial enorme. A fé poderia ser uma abreviação de força espiritual. F-E, fé. Força energética. F-E. Essa força espiritual e energética tem que ser sempre positiva. Pensamento positivo. Para que o conjunto mental não bloqueie os túbulos de energia do corpo etéreo. Assim, o cérebro vai trabalhar livremente e vai permitir que o seu organismo inteiro seja vitalizado, receba vida. Muitas coisas, muitas pessoas têm essas mania, por exemplo, de ficar como se fosse um debate para ver quem sofre mais. Alguns dizem, se você soubesse o que eu sofri na vida, você choraria. Olha, o que eu tenho que dizer é que mesmo quem nasceu em berço de ouro não viveu as 1000 maravilhas. Todo mundo teve problemas, todo mundo encontrou obstáculos, todos tentaram fazer algo e não deu certo. A diferença do rico está em que ele não desiste. Ele tem um objetivo e ele vai em frente. Você fala, mas ele é rico. E quem começou? Alguém começou a riqueza. Ou o pai, ou o avô, ou o bisavô, alguém começou e começou do nada. Se nós formos aqui
pesquisar a vida de muita gente, por exemplo, o Henry Ford, fundador das indústrias Ford, ele não tinha nada, absolutamente nada. Ele era pobre. Mas ele tinha determinação, tinha vontade de alcançar o seu objetivo, que era produzir um automóvel. E ele era uma pessoa tão positiva, que ele conseguia convencer os outros a comprar o carro sem ter feito nenhuma peça. Ele passava confiança para as pessoas e não tinha dinheiro. E com isso ele acabou construindo a indústria que todos nós conhecemos. Ele vendeu, se eu não me engano, 50 automóveis sem ter feito nenhuma peça. E com o dinheiro que ele arrecadou dessas pessoas, ele foi construindo a sua indústria. E vocês acham que foi fácil? A vida é assim, nunca desistir. Se você tem um objetivo e tropeça, lembre-se, o tropeção pode ser para mostrar para você que você está seguindo a direção errada. Ou seja, não é a direção do que você está fazendo que é errado, mas o modo como você encara o seu negócio, o seu produto, é que está errado. Muita gente abre uma empresa, uma portinha, para ficar rico. Não se abre uma portinha para ficar rico. Primeiro, você tem que, se você vai abrir alguma coisa, vai fazer algum negócio, você tem primeiramente que gostar daquilo que você vai fazer. Sentir satisfação naquilo que você quer fazer. Isso que é riqueza. É essa riqueza que atrai o dinheiro. Mas se você pensa primeiro em ganhar muito dinheiro, você acaba não dando importância às coisas pequenas. E é justamente na coisa pequena é que aquilo vai se tornando um grande negócio. Tem uma outra história muito interessante, não sei se todos conhecem ou conheceram, o Onassis. O Onassis, ele foi chamado de o rei do petróleo. E ele trabalhava nas docas, e o sonho dele era ter um petroleiro. Mas ele mal tinha dinheiro para comer. Então o que ele fazia? Ele sabia que a Marinha Americana fazia lá o leilão de navios que ninguém queria mais, essas tranqueiras que ninguém quer mais. Ele começou a juntar dinheiro. Como ele trabalhava nas docas, ele trabalhava o dia inteiro e à noite até a hora que ele aguentava para poder dormir um pouco, acordar no dia seguinte e voltar a trabalhar. Segundo a história, durante 6 meses, o Onassis simplesmente se alimentou de pão e água. É óbvio que o pão lá nos Estados Unidos não é igual ao pão que é feito aqui. Mas você imagina, você come pão de manhã, come pão à tarde, come pão à noite, durante 6 meses para juntar dinheiro, trabalha em 2, 3 empregos, sabe que serviço nas docas, todo lugar é um problema, é um lugar perigoso, tem muito malandro, muitas essas coisas, porque a turma se esconde ali, né? E o Onassis não desistia da sua ideia. Ele ficou trabalhando e fazendo tudo que podia, e ao mesmo tempo ele ia numa companhia americana de oil, né? E ali ele acabou conhecendo o dono da empresa, porque ele ficava todo dia no horário que ele podia, né? Não ficava o dia inteiro porque estava trabalhando. Ele ficava sentado ali, num determinado horário, esperando o dono chegar e pedindo para ele dar petróleo para ele carregar. Ele falou, mas você não tem nenhum petroleiro, você vai carregar onde, né? Ele falou, mas eu vou conseguir. E foi, trabalhou, depois de 6 meses, teve um leilão da Marinha Americana, e nesse leilão, quando chegou lá o petroleiro,
todo arrebentado, todo esculhambado, e ninguém ofereceu nada, né? Porque não valia nada. Aí ele, com o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu comprar esse petroleiro. Para ele foi uma festa ter conseguido, né, o que ele queria. O problema é que o petroleiro não funcionava. E ele não tinha dinheiro para pagar ninguém para consertar. Ele começou a trabalhar um determinado período, porque ele precisava continuar trabalhando naqueles bicos que ele fazia, mas naquele horário ele se dedicava ao seu petroleiro. E ele foi arrumando tudo que dava, pintando, deixando tudo em ordem. Um belo dia ele volta lá na empresa de óleo, né, de petróleo, e fala para o dono, olha, eu tenho um petroleiro. O cara dá risada dele quando ele fala que comprou no leilão da Marinha, porque sabia que aquilo era uma porcaria. Mesmo assim, ele não desistia. Todo dia ele ia lá na porta, esperava o dono lá e falava para ele novamente, olha, eu tenho... E ficou naqueles 15 dias, até que o cara não aguentou mais, e falou assim, olha, eu vou pôr 28 mil litros de petróleo no seu petroleiro. Se você conseguir entregar esse petróleo, eu vou te dar carga total no seu petroleiro. Nossa, para ele foi uma festa. Aí ele saiu correndo, feliz da vida. Acontece que uma pessoa sozinha não consegue fazer o petroleiro em lugar nenhum. Tem que ter uma equipe trabalhando, marinheiros, todo mundo ali, cada um na sua função. E como que ele ia conseguir alguém se ele não tinha dinheiro para pagar empregado e nem para comprar nada? O que ele fez? Como ele vivia nas docas, ele sabia que muita gente ali fugia da polícia, estava fugindo da polícia e se escondendo naquele lugar. Ele chegava para a pessoa e falava, você está escondido aqui, eu vou para tal lugar, se você quiser ir comigo, quando chegar lá você desce e se manda que ninguém vai te prender lá. A jurisdição lá é outra. Mas a turma não queria saber, porque era de graça. E ele era tão bom na lábia, que ele falava, olha, vocês vão trabalhar para mim, mas vocês vão ter a liberdade. E foi. E ele conseguiu uma tripulação. Conseguiu, por incrível que possa parecer, uma tripulação com maus elementos, segundo a sociedade. Ele recebeu os 28 mil litros, dá a impressão que é bastante, mas petroleiro isso aí não é nada. E foi e entregou o petróleo. Acontece que quando ele chegou do outro lado e entregou o petróleo, muitos daqueles marinheiros quiseram continuar trabalhando para ele, porque ele deu um dinheiro, né, quando ele recebeu, deu um dinheiro para cada um deles, e eles ficaram felizes, porque ia para lá e para cá, e a hora que se apertasse a coisa, quando chegasse do outro lado, eles fugiriam nas próximas vezes. E acabou conseguindo uma tripulação, e daí para frente ele foi progredindo cada vez mais. Ele chegou a se tornar, ser chamado de o rei do petróleo. Ele era a pessoa que mais transportava petróleo, né, de todos os tempos, por isso que ele era chamado de rei, porque o cara era impressionante. Por isso, se você tropeça e fica lamentando da vida, esse negativo vai fazer você tropeçar mais vezes, porque você não tira a pedra do caminho que você está tropeçando. E essa pedra se chama negativismo. Se você positiva sua mente diariamente, você não vai encontrar nenhuma pedra para você tropeçar. Pelo contrário, você vai encontrar uma rocha com uma escada para você subir e chegar ao topo. Agora vamos fazer mais um intervalo e do programa Iluminando o Seu Dia com esse que vos fala, R. Kovac. Lembre-se, todas as quintas-feiras, a partir das 14h15 até as 15h15, estaremos aqui na web Rádio ABC. Até já!
Estamos aqui de volta para a terceira parte do nosso programa Iluminando o Seu Dia, diretamente da Web Rádio ABC, todas as quintas-feiras, às 14h15. Na próxima semana, dia 2 de março, começaremos uma nova fase, completando, né, hoje o primeiro mês aqui na rádio. Próxima semana já é dia 2 de março. Quando você, aí no caso, né, muita gente que está ouvindo o programa tem problemas, problema físico ou algum problema nesse sentido. Quando acontece algo com você, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Você pensa nas teorias que você conhece, nos conceitos que você aprendeu? Que tal começarmos a trabalhar com a nossa mente? Alguns locais, eles dizem que nós precisamos evoluir espiritualmente. Isso é uma coisa impossível de fazer. Veja bem, se nós temos um espírito, e esse espírito é filho de Deus ou filha de Deus, e ele é semelhante a Deus, ele é perfeito. Ok? Nós temos um corpo espiritual que as pessoas confundem com o espírito, e ao deixarmos o corpo carnal, nós vamos para o plano astral, não espiritual. No entanto, como a gente não vê o corpo espiritual, o corpo etéreo, nenhum desses corpos, a gente chama de espírito. Mas você precisa saber que existe uma diferença muito grande. Por exemplo, o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele não fala em corpo espiritual, mas o modo como ele escreve espírito tem uma diferença muito grande e pouca gente nota esse detalhe. Em muitos trechos ele escreve espírito com letra maiúscula, em outros espírito com letra minúscula. Eu perguntaria, por que essa diferença? Espírito é espírito. Mas vocês imaginem, na época dele, falar em espírito, o que ele deve ter enfrentado naquela época com os preconceitos, religião, tudo aquilo da época, né? Hoje, falar sobre espírito é uma coisa quase que normal. Poucas pessoas é que ainda têm uma certa rejeição. O Kardec, quando ele coloca espírito com letra maiúscula, ele está se referindo ao Espírito de Luz, o Filho de Deus, a Filha de Deus, que existe em cada ser humano. Não importa o que o ser humano faça, esse espírito, se não tiver no corpo, o corpo não vive. E quando ele escreve espírito com letra minúscula, ele está se referindo justamente ao corpo astral, que é o mundo que nós vamos depois de deixar o corpo carnal. O vidente, ele vê o corpo astral, não o espírito. Com o decorrer do tempo, vocês vão entender porque ele não vê o espírito. Mas ele vê um corpo astral. Esse corpo astral, ele realmente tem níveis de evolução. Mas não é ele que evolui. Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós vamos
conhecendo muita coisa, aprendendo muita coisa. Não é aprender com conceitos e teorias a respeito da espiritualidade, mas é se conscientizando daquilo que realmente existe. E muita gente que faz um monte de barbaridade por aí, esses são corpos astrais bem de nível baixo. Vocês viram lá no filme do André Luiz, mais uma vez falando, né, o Nosso Lar, ele vai no local, tá cheio de gente ali na lama, se melando toda, aquela escuridão, e ele quer sair dali. Aquelas pessoas que estão ali, dificilmente elas vão se conscientizar de que não estão vivas e praticamente não vão saber o que estão fazendo ali naquele lugar, que não evolui, que não vai para nenhuma outra direção. Então ele quer sair dali desesperadamente. Então esses são corpos astrais baixos. Quando você está com a sua energia negativa em atividade, você está vibrando numa corrente com esse mesmo tipo de energia. Então as pessoas que têm a mesma intensidade energética, elas vibram juntas, como se fosse uma corrente. E esse corpo astral, ele encosta ali, porque faz parte da energia que ele também vibra. Por isso há esse tal de encosto. Então, esse corpo astral também evolui. O que é evoluir? No mundo astral, a evolução, quando eles estão naquele hospital lá que mostra no filme, mostra no livro, as pessoas chegam ali, ficam na maca, como se elas estivessem doentes, mas ali a doença não existe. Se a pessoa morreu de infarto, ali não tem coração. Então, ela não sente dor, mas como ela não tem consciência de que ela não tem mais corpo carnal, ela acha que lá é tudo igual. Que tem estômago, intestino, mas não tem nada disso. A única coisa que continua nesse plano astral tem um olho, né, que a turma chama de olho astral, o olfato, a audição, né, e tem a clarividência, que nós aqui, quando falamos em clarividência, nós estamos trabalhando com esse corpo astral. Não é clarividência do corpo carnal, é do corpo astral. Essa é uma grande diferença. E quando você vê alguma coisa assim, você não vê com o olho carnal, você vê com o olho astral. Se você estiver vendo um espírito, vamos dizer assim, para entender melhor, feche os olhos. Se você continuar vendo com o olho fechado, então você está vendo alguma coisa. Se, ao fechar os olhos, aquilo desapareceu, você não está vendo nada, você está imaginando ou projetando. Outra coisa, muita gente anda no escuro de olho fechado, dentro de casa com medo. Então agora vocês aprenderam que tanto faz o olho aberto como o olho fechado, se aparecer alguma coisa na sua frente, você vai ver do mesmo jeito. Mas tem um detalhe, quem sente medo jamais vai ver coisa alguma. Se você sente medo e está vendo alguma coisa, você está imaginando, projetando, através da sua mente, do seu pensamento. Nós temos um potencial tão grande e não sabemos utilizar absolutamente nada. O nosso aproveitamento do nosso potencial mal chega a 5%, em todos os sentidos. Então, ali naquele plano astral, aquelas pessoas estão ali deitadas,
A evolução que existe é a conscientização de que ela não tem mais corpo carnal e está num outro plano onde não tem órgãos humanos. Lá a constituição física é diferente. E ali é tudo instantâneo. Lembram quem assistiu o filme que ao chegar num muro imenso, o instrutor ali todo de branco, ele faz um gesto com a mão, a porta se abre. Porque ali é tudo instantâneo. Ele não é mágico, ele não é poderoso, só que ele está num nível de elevação e de conhecimento, vamos dizer assim, que ele sabe o que pode ser feito e o que não deve ser feito. E abrir aquela porta para ele é simples. Basta querer, basta desejar. E assim acontece aqui, no mundo material. Se você quer algo, precisa planejar. O planejamento é você abrir essa porta. Após você planejar o que você deseja fazer, mas você tem que fazer algo que você realmente goste. Se você faz uma coisa porque é moda, porque fulano está ganhando muito dinheiro fazendo isso, e outras coisas mais absurdas que as pessoas abrem empresa. Aqui onde eu moro, por exemplo, uma pessoa abriu aí uma sorvete de açaí. Nossa, tinha filas e filas para comprar sorvete. Não demorou muito, é uma praça enorme, mas 5 pessoas abriram portinha lá para vender açaí. Isso foi 2 anos atrás. Hoje, só aquele que vendia bastante no começo continuou. Porque ele gosta daquilo. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe atender o público. Os outros estavam só interessados em ganhar dinheiro. Acabaram fechando. Às vezes, teve um que o açaí dele era até melhor. Mas o modo como a pessoa trata as pessoas, às vezes a pessoa pede um pouquinho a mais, né? Porque sabe que tem aqueles caras que são meio chatinhos. Ah, põe um pouquinho mais. Aí a pessoa, não, esse aqui, entende? Fica brigando aí com o cara. Então não sabe tratar o público. Para tratar o público precisa de paciência. Eu trabalhei em hospital durante 28 anos e a gente sabe o que é atender as pessoas, atender o público. A paciência de, às vezes, a pessoa ali está falando um monte de coisa que não tem sentido, você tem que ficar quieto. Porque não vai dar trela para essa pessoa, vocês vão acabar brigando e discutindo e isso não vai levar a nada. Então, quando você for fazer um negócio, seja ele qual for, faça porque você gosta daquilo. Mas não tenha em mente que você vai fazer aquilo para ficar rico. É óbvio que você não vai pensar que vai ficar pobre. Você tem que ter o objetivo de cada vez progredir mais. E a riqueza é quando você está progredindo, você vai produzir mais empregos. Essa é a riqueza. Esse é o segredo. Muita gente não gosta de milionários, trabalha numa empresa milionária e odeia o dono da empresa. Mas lembre-se, se não fosse ele, você não teria emprego. Quem é que trabalha para pobre? Pobre no sentido de ele ter uma lojinha ali, pequena, só uma pessoa é mais do que suficiente. Ele não vai te dar emprego. Não tem condições de pagar alguém mensalmente. Porque tem os impostos, tem um monte de coisa. E o rico, ele começa, qualquer empresa começa o mês no zero. E ele tem muita coisa para pagar. Quando alguém fala, diz, fulano faturou 10 milhões esse mês. Poxa, que maravilha, o cara está bilionário. Não, ele faturou isso, mas ninguém fala quanto ele gastou. Qual é a porcentagem de lucro que ele tem? 10%? Você fala só? Mas é só?
Então, abrir uma empresa não é só pensar no cifrão. Você precisa planejar. Como você vai subir gradualmente a escada do sucesso? O sucesso é a sua felicidade de progredir e dar emprego a mais pessoas. Lembra que eu falei do sentimento de gratidão? Um simples litro de leite exige centenas de pessoas trabalhando, dezenas de empresas produzindo. Todas essas empresas estão dando emprego para pessoas. As pessoas têm famílias, para sustentar as famílias. E o que eu achei mais interessante, uma vez, uma pessoa disse que odiava os ricos, né? Odiava mesmo. Eu perguntei assim, eu sei que você joga na loteria, por que você joga na loteria? Para ficar rico. Eu falei, mas Deus nunca vai permitir que você ganhe na loteria. Ele falou, mas por quê? Vai ser odeia os ricos? Se você ganhar, você vai odiar a si próprio. A pessoa ficou me olhando, assim, não tinha pensado nisso. O motivo que faz uma pessoa chegar até um determinado ponto, até o sucesso, não é você se comparar. Se você conhece alguém que tem uma indústria bem-sucedida, procure amizade com essa pessoa, converse com ela, peça uma orientação. Ele vai te dar uma orientação, vai te falar muita coisa. Quando você faz parte desse grupo de empresários, você aprende muito mais coisa do que você imagina. Você vai ver que quando abriu aquela empresa, a sua empresa, você não estava nem engatinhando. Era só uma ilusão de ficar rico. Não uma projeção de ter algo para progredir e no decorrer do tempo produzir mais emprego para as pessoas. Bom, muito bem. O nosso horário está chegando ao fim. E aqui quem vos fala é Roberval Kovac, direto da Web Rádio ABC. E nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 14 horas e 15 minutos, com o programa Iluminando o Seu Dia. Aproveitem. E se tiverem perguntas, façam as perguntas que eu responderei no site da rádio. E para quem estiver no Instagram, faça a pergunta no meu Instagram, Escritor Kovac, tudo junto. Pode perguntar, mandar mensagem que eu responderei dentro daquilo que eu puder responder. Obrigado, uma ótima quinta-feira e um maravilhoso final de semana e até a próxima. Obrigado.